A paz do Eterno, bem-vindos ao canal para a glória de Deus. Irmãos, algumas pessoas andaram comentando comigo para eu parar de dar ênfase a essa pessoa endemoniada, o próprio demônio que é o Josafá. Aí vocês falam, poxa, mas você chama o cara de demônio? Ele é um demônio. O próprio Cristo, como ele diz, ele usa aí o Jesus que ele fala, eu falo Cristo, ele fala Jesus, ele diz que o próprio Jesus, que ele diz aí que ama, chamou as pessoas de filhos do demônio. Para mim, se ele é filho do demônio, é a mesma coisa como se fosse o demônio. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Como às vezes eu venho aqui e digo que eu estou cansado, é porque a gente tem a nossa luta particular fora desse problema aí com esse Josafá. E eu digo a vocês, 15 anos de batizado, conhecendo a congregação há 50 anos, eu conheci muita gente. Mas irmãos que você via, o agir de Deus, a obra de Deus ali na vida daquela pessoa. E você via que a pessoa, ela vivia Deus. Deus estava fazendo obra na vida dela. E vi muitos outros, irmãos, que errava, fazia um monte de coisa. Deus também estava na vida deles. Eu digo via porque eu estou colocando no passado, tá? E Deus também estava na vida deles porque Deus usava a misericórdia, porque as pessoas erravam, mas os irmãos, a irmandade não matava, não jogava fora, não fazia nada disso. Eu vi muitos, fumavam, alguns bebiam, estavam lá. Por que existe vítima dentro das igrejas, ou dentro da congregação, ou dentro de qualquer outra igreja? Eu não sei por que existe, irmãos. Mas tem muita gente dentro da igreja que fuma, bebe, separa da mulher, trai a mulher, faz um monte de coisa. E o ministério, a irmandade, todo mundo tem misericórdia daquela pessoa. E tem um ou outro que pisa na casca da banana, faz alguma coisa, sei lá o que ele faz, eu não sei por quê. Essa resposta eu não tenho. E o pessoal vai lá e desce de pau em cima dele, acaba com ele, se possível, fumata. Como fizeram com Jesus. Os caras erravam, pecavam, fazia tudo, atendia culto. Na época de Jesus, os sacerdotes, os caras lá, tudo naquela, porque antes da época de Jesus era uma coisa, depois, né, ali antes de Jesus, quando chegou em Jesus, tinha um monte de sacerdote, a maioria dos sacerdotes, a maioria dos principados ali, estava tudo corrompido. E os caras atendiam culto, lia a palavra, fazia acontecer, e aí, tava nem aí, era mulherzada, era bagunça, era tudo quanto é tipo de bagunça. Eu estou dizendo que hoje é assim? Com algumas pessoas que estão no ministério, tanto da congregação como em outros, algumas pessoas erram, faz erros. Agora, quais erros são, eu não sei, não quero saber, não me interessa, eu estou um pouco me lixando. Agora, quando Jesus desceu o pau naquela turma, a única vez que eu vi Jesus dizendo alguma coisa, tá? Para a ovelha, foi quando ele disse, e Pedro disse, não, só tu tem palavras de vida eterna. Porque Pedro disse, olha, o teu discurso tá muito pesado. E a galera, então, olha só, estão indo embora. Aí Jesus disse para Pedro, olha só, Pedro, não quer ir, você também não quer ir, não? E Pedro disse, não, onde? Vou para onde? Se só tu tem palavra de vida eterna. Porque o discurso estava pesado. Mas se você for ver o contexto, o Cristo só estava ali trazendo a verdade, falando a verdade. Né? Porque muitos estavam atrás disso, atrás daquilo outro, mas ele estava falando a verdade. E aquela verdade ali era libertadora. Por quê? Porque quando você coloca Cristo na sua vida só por coisas que não têm
espiritualidade, por coisas materiais, coisas carnais, que não são espirituais, aquilo ali vai vir, vai passar e você vai continuar buscando porque aquilo é vazio, aquilo não tem vida, aquilo não tem, não tem vida eterna, não tem a fonte, não tem, entendeu? A sublimidade do que você precisa para você se fortalecer na parte espiritual, que é você estar cheio do Espírito, estar cheio de, entendeu? E o que que acontece? Nesse tempo aí, aconteceu isso, Jesus estava pregando sobre isso, e quando ele falou sobre isso, a galera falou, não, tá pesado o discurso, entendeu? E aí, irmãos, hoje em dia, eu vi um cara fazendo um comentário no YouTube, porque o YouTube é uma rede, um canal, é uma rede social dentro da rede social, aliás, dentro da internet, que é a rede mundial, que qualquer pessoa tem acesso. É só ele ter lá, como é que se diz, tem um nome, que vem vários, que tem no celular. Se ele tiver lá o canal não é o canal, se ele tiver o YouTube lá, né? Ele vai acessar várias coisas no YouTube. E aí a gente sabe o que tem no YouTube. Muita coisa, você acessa lá e você vê vários absurdos, né? E inclusive botando Deus no meio, colocando Deus no meio e fazendo isso tudo. Então, como eu digo, naquela época, que eu não era batizado, mas já conhecia a congregação há 50 anos, porque eu conheci a congregação com 4 anos. Eu vou fazer 57 anos, entendeu? E, quer dizer, 4 anos não, Senhor, me perdoa, minto. 6 para 7 anos, me perdoe. 6 anos, 6 anos. Então, 51 anos, que foi já o tempo que os meus pais já tinham sido... Não, eles estavam se batizando nesse momento exatamente, que foi aqui na Central, aqui no Rio de Janeiro, lá a gente falava Mangueira, mas me esqueci o nome lá, na Central do Rio aqui. Eles foram batizados lá os dois, no mesmo dia, mesmo batismo. E conclusão, há 51 anos eles se batizaram e eu conheço a congregação há 51 anos. Então, eu falo com tristeza, com dor no coração, sabe? Que eu conheço essa obra há 51 anos. Vi algumas coisas que não me agradaram, isso é normal. Mas ao ponto que chegou hoje, a forma que tomou, que alcançou hoje, eu sinto vontade de chorar. Os meus olhos esquentam, vermelhos, eu sinto vontade de chorar, irmãos. Porque dá tristeza, sabe? Porque é uma obra muito bonita, mas muito combatida, muito contaminada. Muita gente entra lá para se aparecer, quer púlpito, quer ministério, quer se aparecer, quer ficar na frente do pessoal, quer tomar tapinha nas costas. Eu já disse, eu não gosto de tapinha nas costas. Eu fico bolado. Se o cara chegar e me der tapinha nas costas, eu já fico escamado com ele. Eu fico igual ouriço, meu. Fico todo ouriçado legal, entendeu? Porque, meu irmão, eu quando quero falar alguma coisa com a pessoa, eu aperto a mão ali, como um homem aperta, ou então se for uma pessoa assim que, sei lá, sentiu, dou-lhe um abraço ali, acabou e tal, mas esse negócio de tapinha nas costas, meu irmão, isso não, sabe, de botar a mãozinha no ombro, isso não, pra mim não fecha. Conclusão, mas tem pessoas que gostam de falsidade, daquele jogo maligno. Eu nunca imaginei que a obra ia chegar ao ponto que chegou. Mas fato é que eu estava construindo essa linha, eu já disse isso lá em Resende, tá? E o que foi que aconteceu? Eu estava falando com um cooperador que sempre estava me visitando ali, e eu disse a ele, muito antes de eu pensar em botar canal aqui, né? Que Deus ia dar uma travada nessa obra e que ele ia tirar, ele ia arrancar tudo que era sujeira que estava... Ele ia passar uma peneira, ia limpar, ia separar, ia fazer mesmo uma limpeza. Tá? E principalmente nessa turma de ministério. Mas eu não sabia o tamanho da coisa que eu estava falando. Mas falei, Deus me deu, eu falei.
com o cooperador, porque ele falou algo para mim que me mexeu tanto comigo, mas que me deixou tão... Entendeu? E há tempos atrás eu tinha dito para o ancião presidente aqui de Campo Grande, aqui, da central aqui. Agora eu já nem sei se ele continua sendo, se não é, não sei. Fato é que não é o que faleceu, é o que ainda está vivo. Porque um ancião que faleceu, que Deus recolheu, a gente tinha conversa de homem para homem, conversa de homem, não é conversa de moleque não. Então ele falava sério, duro comigo e eu respeitava, mas quando eu tinha que falar também a realidade para ele, olhando dentro do olho dele, eu falava e a gente se entendia assim. Não tinha esse negócio de historinha ali, rodeio, não. Era, entendeu? Pancada em cima de pancada ali, mas no sentido de um respeitando o outro, só na verdade. Um olhando no olho do outro e falando a verdade. O que eu sinto, a verdade, sem rodeio, sem enganar, sem nada. Entendeu? Conclusão, final da história. Deus recolheu, nunca tive nada contra ele, entendeu? Tinha comunhão com ele, né? Dessa forma, que foi a forma que Deus preparou, tanto que quando eu tive o maior problema, né, que eu ainda fumava, tinha o vício do cigarro, eu tive vários outros vícios que eu não vou nem falar. E aí o que aconteceu? A gente bateu de frente nesse momento, mas nesse momento Deus entrou, não deixou que a nossa comunhão que a gente tinha fosse abalada por nada, entendeu? Ele ia tirar a minha liberdade, mas Deus, no mesmo dia, Deus agiu. Deus usou o irmão na palavra, né? Eu posso até falar o nome dele aqui, mas não vou falar para não ficar botando o nome da pessoa aqui no vídeo. Mas é uma pessoa também que eu tenho apreço, é um cooperador. Para mim, gente boa. Tem a vida dele, a forma dele é diferente e tal, mas para mim, gente finíssima. Cooperador nessa mesma igreja, que agora não está atuando como cooperador, porque eu não sei, nem sei por que ele não é ancião, mas tudo bem. Fazer o quê? E daí, irmãos, o concluir desse assunto aqui é o seguinte. Aqui eu vi uma história agora, nesses dias aí. Então, nesse meio tempo, voltando atrás, o que aconteceu? Já nesse momento, acho mais ou menos o que? Tenho 15 anos, uns 7 anos mais ou menos depois que eu já tinha batizado, né? 15 anos de batismo, uns 7 anos mais ou menos que eu tinha batizado, Deus me deu essa parte de falar para o ancião. Mas todo mundo foi contra mim. A igreja, o ancião. E aí quando você fala algo assim escancarado, o pessoal desce de pau em cima de você. Que nós íamos ser muito cobrados por não termos um estudo dentro da igreja. Agora, eu sempre disse aqui, sempre vou dizer, eu não sou contra estudar a Bíblia não, meu amigo. Porque você buscar esclarecer algumas dúvidas, fatos, algo que você não entende e que ninguém te explica para você entender, acho louvável, acho justo, acho normal. Agora, é o que eu falo, não vem querer explicar Deus. Porque tem um monte de mané aí que quer explicar Deus e aí, meu irmão, embanana tudo, faz uma confusão na cabeça deles, de todo mundo, e sai daí dizendo que é teologista. Para mim, esses caras são um bando de mané. Esses caras, para mim, nem conta. Eu não tenho nem paciência para eles. Não perco nem meu tempo para esses caras, porque esses caras são mané. Tá? Então, quer dizer, aquela história. Meu irmão, Deus se discerne espiritualmente. Não venha com essa conversa fiada, porque é assim que Deus é. Deus é espírito e Deus se discerne espiritualmente. Não tem papo. Não tem ninguém que vai pegar e escrever Deus num papel e dizer, ó, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é isso. Não tem ninguém e não vai ter. Entendeu? Revelação Deus dá para mim, dá para todo mundo, dá para quem ele quiser. Até para um bicho, um animal, se ele quiser dar, ele dá e acabou. Ele vai lá, pega o animal e fala, ó, guia aquele cego ali, vai lá, defende aquela criança, vai lá, defende aquela mulher. É isso aí. Então, eu só tenho uma coisa para dizer. Deus é soberano e ponto final. Não tem história. Ninguém vai botar historinha nenhuma, porque não existe como colocar historinha na soberania de Deus. E Deus é Deus e acabou, meu amigo. Acabou. Ele é Deus. Quem vai mudar que não é? Então essa palhaçada, para mim, é palhaçada. Agora, se tem uma coisa que não é, que é a coisa mais séria de todas que está na Bíblia, para mim, que eu entendo, é o temor.
que é o temor a Deus, é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Por quê? Porque você não vai roubar, você não vai matar, você não vai destruir, você não vai se destruir, você não vai atacar ninguém, você não vai blasfemar contra Deus. Por quê? Porque você teme a Deus. Quando você teme a Deus, você não vai fazer isso. E isso, para ter o temor a Deus, por isso é que diz, você só vai servir a Deus em espírito e em verdade. Só tem como servir a Deus em espírito e em verdade, porque o teu espírito está em comunhão com Deus e em verdade você vai viver com a comunhão que você tem com o teu espírito, com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai ter comunhão com você e as coisas vão fluir, vão caminhar. E isso é que é. O resto é tudo balela. Tudo balela, tudo. Agora, óbvio, todo mundo procura o quê? Algo tangente. O que é tangente para o cara? Ah, de repente, o cara fazer parte de um ministério, usar um terno, o cara fazer uma vibe de como é que se diz? Uma condição de estar, né, tendo ali o diálogo com as pessoas, eles conseguem fazer diálogo através de atos religiosos, como, não, eu sou músico, eu sou cooperador, eu uso terno, eu falo diferente, eu tenho uma forma de agir, eu tenho uma forma disso. Tudo isso é algo que a pessoa precisa para ter uma tangência na sua vida espiritual. Eu uso algumas coisas que, por exemplo, poderia até taxar como se fosse assim, tipo, poxa, a gente procura não xingar, falar palavra torpe, a gente procura não fazer o mal, então, quer dizer, isso tudo são algo que vai trazendo pra gente o quê? Uma noção, uma lucidez para quê? Para que você vá chegando ali não, tá? Aquele nível, eu sou santo, que eu não erro, que eu não pego. Não, você vai se aproximando no sentido de quê? Da espiritualidade, que você vai conseguindo levar ela a um grau maior no sentido da caminhada com Deus ali, e você vai se chegando na espiritualidade, mais a Deus e tal, e vai crescendo a espiritualidade. Isso não significa que você seja melhor, que você seja pior e que você não peque. Agora, cada um busca um viés. Ah, puxa, eu vou na igreja tal porque eu gosto da igreja tal. Então é isso que eu defendo, é liberdade de escolher o que fazer em tudo, cara. Nós estamos num país que te dá essa liberdade, entendeu? Graças a Deus, se você quer ser homem, você é homem, se você quiser ser mulher, você é, se você quiser ser aquela mistura lá, transexual, sei lá, homossexual, seja o que você quiser. O que você não pode é querer empurrar na garganta dos outros, entendeu? Eu não digo para os caras, você tem que ser homem. Não, cara, olha só, seja o que você quiser. Agora, uma verdade você não apaga. Deus diz que isso não vai, o cara que tem problema sexual, ele não vai entrar. Mas Deus diz também que o mentiroso não vai entrar, diz que o assassino não vai entrar, que o fofoqueiro não vai entrar, aquele que causa intriga e tudo que é tipo de guerra não vai entrar. Então, não é só aquilo, são vários. Então, quer dizer, eu não posso chegar e falar, ah, não, você não vai entrar porque você é assim. Não, ele pode falar a mesma coisa para mim. Ah, tudo bem, você não é como eu, mas você tem outro erro e você também não vai entrar, porque esse erro diz que na Bíblia que você não vai entrar. E aí? Então, cara, por isso que eu falo, a gente não tem que cobrar de ninguém, não tem que julgar ninguém. E é por isso que quando esse cara traz essa legião atrás dele, dizendo para essas pessoas que elas têm que atacar o seu próximo que está dentro da congregação com todas essas palavras, com todas essas ideologia maluca que ele colocou na cabeça dessas pessoas, aí, meu irmão, aí infelizmente, eu não queria, eu peço a Deus que não, mas eu sempre peço, aí eu me desequilibro. Igual ele já veio aí no meu vídeo, já me chamou de maluco, já me chamou de tudo quanto é, ele já me chamou de tudo, tá? De fugitivo, de maluco, de drogado, de não sei o que, um monte de coisa. Entendeu? De tudo ele já me chamou. Só que isso aí é engraçado, entendeu? Porque isso aí não pega pra ele. Agora, eu poderia chegar e fazer o quê? Como é que se diz? Não é incriminar, não, é abrir processo contra ele? Poderia. Mas a minha palavra é uma só, eu tenho uma palavra de homem. Homem, eu morro fácil.
mas não deixo de ser homem. Não deixo de ser homem. Eu só não morri ainda mesmo, porque eu digo, são 15 acidentes de moto, são mais de 15 pessoas com arma que apararam para mim. Eu vou mostrar para vocês várias cápsulas de defragadas que dentro do meu quintal, e o pau torando, entendeu? Dentro do meu quintal. Teve um dia que eu estava de costa com a porta aberta, chegou, não foi uma vez, foram 2 vezes. Chegou o policial de fuzil, né, escalado, né, que é só levantar e bater. Ele viu que eu estava de costas, ele baixou o fuzil. E aí, por quê? Porque numa situação dessa, você de costa, você pode ter qualquer reação. E o que acontece? Quando o policial tá num confronto, ele não tem esse papo não, cara. O cara tá armado, tá com fuzil, entendeu? Ele joga o fuzil a meio peito e é cabeça ou peito, filho. É peito ou cabeça. E o que acontece? Eu tava de costa. Se eu tomo um susto na hora que ele me abordou, que ele falou, que eu vi que tinha alguém atrás, né? Só que graças a Deus ele nem falou. Eu senti, Deus me mostrou que tinha alguém atrás, eu virei, quando eu vi que era um policial, eu falei, tudo bem? Ele, não, tudo bem, nós estamos aqui. Quer dizer, então, numa dessa daí, se eu dou um salto, faço alguma coisa, corro para algum lugar, que a minha porta estava aberta da minha casa, né? E ele estava me vendo, eu estava na direção da porta. Se eu movimento, faço qualquer coisa, o cara vai entender o quê? Pô, ele está correndo por quê? Vai pegar uma arma, vai fazer alguma coisa, o cara vai, no mínimo, lançar meio peito, cabeça e vai querer alvejar. Então, quer dizer, correndo risco de vida, para quê? Para pregar o evangelho. E aí, cara, eu escuto um cara vir pro YouTube me esculachar minha mãe, esculachar o meu Jesus, dizer que o meu Jesus é para limpar as fezes do CCBano, dizer que a minha mãe é uma vaca parideira, é uma chocadeira, e todas as irmãs. E eu não sei por que o pessoal não processou esse cara ainda por causa disso. Não juntou um monte de irmã e falou, tá aqui, ó, o que o cara falou aqui de todo mundo aqui? Não sei por quê. Agora, eu digo e repito, eu não vou processar ele. Eu não posso processar ele. Por quê? Porque ainda tem uma palavra que diz que eu não posso levar, né, a minha situação para o cara lá da rua resolver. Eu tenho que resolver entre nós aqui e Deus. Eu não posso processar o meu irmão. Então eu não vou processar ninguém. Agora, se ele ousar, eu vou me defender. E para me defender, meu amigo, Deus vai me dar a estratégia. Eu tenho certeza, fé e confiança que eu não vou nem me defender. Quem vai me defender é o próprio Deus. Ele vai entrar e vai resolver. Porque eu, sinceramente, a única coisa que eu quero olhar para a cara do Josafá é só para 2 coisas. Para dizer para ele, olha só, você tem a oportunidade de se arrepender e você tem a oportunidade de pedir perdão. E se você não fizer isso, você vai se dar mal. Como? Deus é que sabe. O que vai acontecer, Deus é que sabe. Porque, meu amigo, eu estava dizendo para umas pessoas aí, cara, quando você tem filho, cara, não faça mal para as outras pessoas, não. Lembra aquela história de 4ª geração? Isso está acontecendo embaixo do nosso nariz 28 horas por dia e você não enxerga porque o inimigo esconde. Ele fez muita tramóia para esconder a verdade da gente, para a gente ser destruído, acabado. Porque a 3ª e 4ª geração dos nossos filhos, que são a nossa semente, a nossa geração, Deus visita sim e está visitando porque o mundo está cada dia mal, cada dia pior, exatamente por isso. É porque ele visita toda a minha maldade que eu faço, ele vai visitar. Se não visitar em mim, ele vai visitar na minha 3ª e na minha 4ª geração. Se você ama o seu próximo, não faça mal para o seu próximo. Se você ama a Deus, não faça mal, coisa que Deus diz lá no livro sagrado dele, para você não fazer. Porque se você fizer, vai sim ser cobrado do teu neto, tataraneto, bisneto, seja lá o que for. Porque, meu querido, não tenha, tá? Porque Deus diz, ele não tem o ímpio e nem o que é crente por inocente, no sentido de, se você cometeu algo errado, Deus não vai te ter por inocente. Mas se você não cometeu, Deus não vai te ter como culpado. Ele não vai te culpar daquilo que você não fez. Agora,
Se você lançar uma semente de mal, você pode ter certeza que essa semente é a que você vai colher, ou aqui, ou lá no dia do juízo, ou na sua geração até a quarta geração. Imagina você errar até a tua quarta geração e a tua quarta geração errar até a quarta geração dela, e isso se repetir anos, anos, anos e anos. Por isso é que as crianças, os jovens são atacados. Para quê? Para que isso continue um círculo se repetindo. E quando eu vejo um cara que diz que é isso e aquilo outro, porque não é. Nesse momento, para mim, ele é o próprio demônio, esse tal de Josafá. Esse momento não vem me dizer, ele fala de Jesus aí, mas, cara, para mim é como, olha, soa com ânsia de vômito quando eu escuto a voz desse cara falando o nome de Jesus na boca dele, tá? Para mim, eu quando escuto, entra no meu ouvido, entra e parece que desce para dentro da garganta empurrado assim, dá retorno de vômito. Agora, eu digo a você, eu não tenho medo dele, eu não tenho medo de homem nenhum na face da terra, nenhum homem, porque eu tenho confiança em um Deus. E por eu ter 15 acidentes de carro, 2 acidentes de moto, 15 acidentes de moto e 2 acidentes de carro, acho que 2 ou 3, se não me engano, e acidente de obra, de andame, etc, e mais de 15 pessoas com arma em cima de mim para me matar e não me mataram, a minha vida espiritual, ela se fortaleceu. E fora os que eu vi, fora os que eu não vi, que armaram para mim, que Deus me mostrou, ó, vai por aqui, faz assim, faz assado, porque armou para você, para eu não cair. Fora esses livramentos todos, eu digo a você, cara, eu tenho uma certeza viva que o fim desse cara aqui na terra não está longe. E eu digo mais, o fim desse cara, se ele não se arrepender, vai ser ruim. Porque eu digo uma coisa, eu assisto pessoas, mães de dentro da congregação, não vou falar de outras, porque outras também acontecem, de outras igrejas, mas de dentro da congregação. Pai e mãe que tem que pegar e ir atrás de um serralheiro, botar grade na casa inteira, para o filho não entrar, para poder dormir. Porque se ele não colocar grade na casa toda, sabe o que acontece? Ele não tem paz de dormir, porque o filho está acabado no crack. E você sabe o que dá para ele? Um pouquinho de condição, de ânimo, de combustível para continuar vivendo, sobrevivendo. É a fé que ele tem, não importa se ela é na congregação ou se ela é na assembleia. E aí me vem um demônio, lá dos quinto, dos mais quinto, do 10º do inferno, querer destruir isso, fazer mal, dizer que nós não podemos buscar forças em Deus, pedir bênção a Deus, pedir livramento a Deus, pedir que Deus nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê fé, que nos dê condição de continuar nessa vida aqui. Esse demônio veio de onde? Da parte de Deus? Será que Deus é um carrasco? Será que Deus é mesquinho? Será que Deus não presta? Que vai pegar uma mãe com uma idade já mais do que avançada, toda cheia de enfermidade, um pai que não tem, sabe, mais condição de saúde nenhuma, e vai botar um filho para invadir a casa de uma mãe, de um pai desse, para poder roubar quando a pessoa está dormindo, e rouba qualquer coisa, tudo, o que tiver pela frente rouba, correndo até risco de vida. E essa pessoa está na igreja, o que ela tem o quê? É a esperança de Deus fazer uma obra na vida desse filho. Ainda que não faça, não é problema dela. Mas ela tem que ter a fé. E para ela continuar sobrevivendo, ela precisa dessa fé. E esse demônio maldito de Josafá vem querer dizer que ela não tem essa fé. Vem roubar a fé que ela tem. Vem tentar destruir a fé que ela tem. Eu conheço mãe que saiu da casa. Ela saiu da casa, deixou a casa para o filho. Deixou a casa para o filho e foi morar em casa de parente. Deixou a casa dela, porque o filho tomou a casa. Eu conheço mãe que tem que pagar aluguel para o filho morar numa casa
para o filho não estar fazendo tanta desgraça na vida dela. Ela pega parte da aposentadoria dela, dá para poder pagar o aluguel e ele se vira lá com a comida, mas sempre está na porta da casa da mãe, pegando um café, um almoço, uma janta. Não que isso seja errado, ou que seja, que não seja, não sei, mas tudo que consegue é para droga. A mãe vai lá e paga o aluguel pro cara não estar jogado na rua. Aí me vem um filho do inferno, um miserável desgraçado, e essa mãe, ela vai na igreja todo dia, que ela pode ir, porque já está com uma idade de mais de 80 anos, e ela mantém o quê? Não, Deus vai fazer uma obra no meu filho. Mantém essa esperança, porque o que mantém essa pessoa de pé é a esperança, porque o dia que ela não tiver mais a esperança que Deus vai fazer uma obra na vida do filho dela, ela morre, ela acaba. Mas esse demônio, por isso que eu digo que esse demônio que mata a fé das pessoas, que está matando pessoas, ele está livre aí nesse maldito canal, fazendo tudo o que quer e o que não quer, e faz o que quer e o que não quer, e arrastando multidão que pensa igual a ele. Pessoas que pensam igual a ele, que fazem a mesma coisa que ele, que falam mal da igreja, falam mal da congregação, falam mal do ministério. E eu tô careca de falar isso aqui. No ministério o que não falta é pessoas endemoniadas, mas isso não é problema seu, não é problema meu, é problema deles. Se eles dão a vida deles para o diabo, é problema deles, não é problema seu. O seu problema é você e Deus. Você tem que resolver o teu problema. Não é se preocupar com o ministério, se ele rouba, se ele não rouba, se ele se prostitui, se ele é maldito, se não é. Que se dane o ministério. A sua vida espiritual é problema seu com Deus, é você e Deus, e as outras... Você não tem nada com isso, entendeu? Você precisa entender isso. Não é que você é conivente, você é conivente, igual ele falou aí, fica acusando as pessoas de conivência com um erro de ministério. Você, por acaso, sabe o que o ministério faz? Não sabe. E como que se você é conivente de uma coisa que você nem sabe? Então para de botar caraminhola na tua cabeça e de ouvir esse demônio. Porque você não tem nada com o problema de ninguém. Você tem com o teu problema. Eu tenho com o meu problema. Agora, por que uma pessoa que diz que está pregando... Agora ele está aí com essa conversinha fiada dele, falando mansinho, macio, tentando conter as palavras. Eu não estou aqui para conter a palavra, eu vou falar o que eu tiver que falar. Tentando conter a palavra para correr, fugir de processo. Mas eu digo, para mim ele não presta. E o que eu disse aqui 1000 vezes que está aí e não vou tirar do meu canal, vai ficar aí quando ele quiser. Para mim ele é mau caráter, porque uma pessoa que serve ao demônio é mau caráter. É mentiroso, é safado, é pilantra, é miserável, é filho dos infernos. Para mim, não presta. Não presta. Porque se você serve ao demônio, você é pior que mau caráter. Você é pior do que canalha. Você é pior do que qualquer coisa de ruim. Pior do que uma lepra. Entendeu? Por quê? Quando você faz mal para você, meu amigo, é o que eu falo. O cara usa droga. Eu não tenho nada contra o cara usar droga. Tô falando de papel de homem. Não tenho nada contra. Beber, não tenho nada contra. Fumar cigarro também não tenho nada contra. Agora, se porque você fumou a droga, você roubou, matou, fez qualquer problema, aí a coisa começa a ficar diferente. Não é mais mal para você que está fazendo, você está fazendo mal para o seu próximo. Aí o negócio é diferente. Entendeu? Tanto que já liberaram a droga. Você pode usar droga. Você não pode usar droga e fazer mal para os outros. Agora, é a mesma coisa. Você pode pregar o evangelho, você pode fazer o que você quiser. Agora, você não pode fazer mal para as pessoas que estão na igreja e dizer que está fazendo bem, e enganar e fazer toda essa sujeira imundícia que ele faz aí. E tá cheio de gente apoiando ele. Agora, essas pessoas estão apoiando ele com qual intuito? Qual é o intuito de vocês apoiar o Josafá? Um cara que diz que o Jesus da igreja dos outros é papel higiênico e só serve para limpar a bunda do CCBano. Um cara que tem a capacidade de falar isso e depois pregar evangelho. Esse cara realmente é de Deus? Não, me responde aqui, porque eu não vejo nenhum macumbeiro, que às vezes chapado fala alguma besteira, mas falar uma coisa dessa. Eu não vejo.
Eu não escuto isso da boca nem de um macumbeiro, porque tem macumbeiro que é atrevido. Pensa que é alguma coisa, mas não é. Entendeu? Agora eu escuto isso da boca de um cara que diz que prega evangelho dentro de um YouTube e tá arrastando pessoas para a igreja que ele abriu, não sei lá onde, eu não quero nem saber. E eu digo para vocês, será que eu tô maluco? Será que eu pirei? Será que eu realmente tô doidão? Porque graças a Deus, amigo, desde os meus 20 e tantos anos eu não uso droga. Deus me libertou. Usei cigarro, bebida por um tempo, mas Deus me libertou também já faz anos, né? Que eu tô liberto. Então no meu sangue você não vai achar nada. Aí eu pergunto, será que eu pirei? Será que eu tô doidão? Será que realmente uma pessoa, tá, que fala de Jesus, que diz que prega salvação, pode vir aqui esculachar todo mundo num canal de YouTube e continuar dizendo que tá pregando Jesus? Será que realmente é isso? Acho que eu pirei, cara. Eu acho que eu realmente eu tô doido, tô maluco. Porque eu não consigo aceitar, eu não consigo engolir, eu não consigo entender, eu não entendo como que as pessoas ainda vão atrás de um cara desse, as pessoas vão atrás de um cara que elas nem analisam quem é o cara. Ela não analisa quem é o cara. O cara era da congregação, tinha o mesmo problema das pessoas que estão lá no ministério, que tem os mesmos problemas que ele malha, que ele diz que não presta. Ele fala, essas pessoas que têm um problema que eu tinha lá, não presta. Ele mesmo diz, e ele era procedente dessa mesma situação, porque ele estava na congregação, tinha envolvimento com o ministério e queria também ministério e corria atrás de ministério. Por quê? Porque sempre foi assim, entendeu? Esse tipo de gente aí, que age assim, é porque quer ministério. Graças ao Eterno, com 7 anos, menos 7 anos, né? Se passou mais de 7 anos, foram 10. Deus me mostrou o que significa ter obrigação em relação a testemunho e palavras. Eu sempre estou pedindo ajuda a Deus. Deus, me dá a condição de ter um bom testemunho, de mostrar que o Senhor é um Deus de vida, um Deus de paz, um Deus de amor. Mas essa condição plena eu não consegui. Às vezes eu consigo remediar alguma coisa, às vezes eu vou para cima do cara para quebrar tudo, mas chega no momento Deus fala, para, freia, mete o breque aí e segura a sua onda. E eu tenho que ser obrigado a segurar, tenho que segurar. Mas às vezes eu não consigo, e aí eu vou caminhando assim, amigo. Agora, fazer isso, destruir fé de pessoas, arrancar pessoas de dentro da igreja, pelo amor de Deus, e diz que está vivendo, pregando o evangelho, que está vivendo o evangelho. Se ele está vivendo o evangelho, Jesus não é Jesus. Jesus não é Jesus. Cristo não é Cristo. Se ele vive, né? Apesar que está escrito, não importa se você prega por interesse, porfia, por interesse financeiro, por raiva, por briga, por ódio, seja lá por que for. O que interessa é que você pregue Cristo. Então, se ele está vivendo essa parte aí, vai fazer o quê? Está escrito na Bíblia. O que interessa é que Cristo seja pregado, em quais condições quer que seja, entendeu? Agora, eu não creio que o que ele faça seja pregar Cristo. Cristo ali não está sendo pregado, entendeu? Cristo ali está sendo usado para o intento maligno, que é tirar pessoas da igreja. Agora, se ele estivesse realmente pregando a Cristo, ele não estava fazendo isso. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim, o que ele faz só coopera para uma coisa: eu firmar mais com Deus, entender que eu preciso estar mais perto de Deus, mais firmado com Deus, e saber que o diabo não brinca. Ele é abusado, ele é safado, ele é sem vergonha, ele não tem limite, e ele é aquele ser que é assim, desprezível, não tá nem aí para ninguém, seja para homem, mulher, senhora, criança, avançada em idade ou não, seja lá quem for, ele não tá nem aí, entendeu? Porque se eu colocar aqui, ele fala mal do Franciscão, que não está mais aqui, o cara morreu, não está mais aqui. Ele fala mal de quem quer que seja que já esteja em óbito, ele não está nem aí também, entendeu? Então é um cara que
ele não tem do que falar mal, porque se tiver, ele fala, entendeu? Agora, ele só não fala mal de pessoas que ele sabe que vai decapitar a língua dele, entendeu? Vai pegar a língua dele, vai arrancar para fora e passar a lâmina. Por quê? Porque ele sabe que se ele falar, né, ele corre o risco de alguém pegar ele e dar uma ajeitada nele e botar ele do jeito que deve ficar. Mas isso ele não vai fazer porque não é bobo. Então ele vai mexer aonde? Ah, vou mexer lá na igreja dos velhinhos, que é o que ele fala, né? Porque lá ninguém vai fazer nada, não vai acontecer nada, e também ninguém vai vir atrás de mim, como ele vive dizendo, que eu tô morrendo, que estão me ameaçando de morte. Por que ele não pega essas ameaças de morte que ele diz que tem, e que ele diz que tem como buscar e saber quem é, e bota lá na polícia para a polícia prender as pessoas? Mostra aí um cara que foi preso porque te ameaçou de morte. Mostra aí uma pessoa que te ameaçou de morte. Então, quer dizer, vem para cá todo dia fazendo papel de santinho quando é o próprio demônio. Tá com 3 canal para poder malhar a congregação. E quando fala, ele ainda fala assim, não, meu negócio aqui é falar da CCB. É falar da CCB. E não é bem, é mal. É falar da CCB. Então, cara, tem 3 canal no YouTube para falar mal da CCB. Fora Instagram, aquelas porcariadas toda, fora, como é que chama? WhatsApp, fora que ele diz, aí já falou 1000 vezes, eu tô cheio de informante dentro da congregação, fora os informantes de dentro da congregação dele. Então, cara, vocês têm que abrir o olho, cara. Se o cara trabalha dessa forma, o que você acha que esse cara é? Você acha que esse cara tá querendo o bem de alguém? Ele não apresenta uma obra. Você pode pegar os vídeos do Josafá, todos eles. Você não vai ver ele chegar e falar assim, olha, glorificar o nome de Deus. Glória a Deus, irmãos, porque o irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal, seja lá quem for, ou então até uma pessoa que não seja ninguém da igreja, Deus fez uma obra na vida dela. Aí ele fala, tá cheio de obra aqui. A única obra que ele diz que fez foi tirar alguém da congregação. Ele diz que fez obra. Tirei mais um da congregação. Deus fez obra. É muito miserável, muito cretino, muito canalha, muito demônio, entendeu? Então, quer dizer, ele não mostra lá uma obra, entendeu? Que a pessoa, Deus deu cura, deu vitória, deu libertação. Ele não mostra nada disso. Ele só mostra coisa do demônio, que é fofoca, e dizer, olha, Deus fez obra, tirei mais um da congregação. Olha a obra do Satanás que ele é. E aí fica aí, esse bando de... Mas isso aí, cara, Deus me deu essa profecia. Vai passar um furacão de carreta. O que não tiver firmado vai de rodo. E, meu irmão, infelizmente, tem várias pessoas que podem confirmar essa profecia que Deus me deu. E tá indo de carreta. Tá indo de carreta mesmo, e eu tô vendo indo de arrasto mesmo de carreta. Mas, beleza. Beleza. Eu, sinceramente, eu não gosto de ver isso. Não gosto de ver isso, não assisto isso e fico, tá tudo bem pra mim, mas fazer o quê? Deixa rolar, entendeu? Mas eu digo, eu não processo ele porque eu tenho a palavra aqui. Se ele me processar, pelo que Deus vai me instruir, pelo que Deus vai me dar, o que Deus vai me dar condição de fazer, vou me defender. Eu vou me defender. Aí, para eu me defender, o que acontecer, aconteceu. Agora, eu tenho certeza que ele não vai ganhar. Eu tenho certeza, tá? Que se eu ainda perder, eu ainda ganho. Porque uma coisa eu te digo, eu conheço Deus. E o Deus que eu conheço, ele não é um Deus, como é que se diz, injusto. Porque quando ele me colocou nessa fileira aqui de frente aqui, foi para fazer justiça. E quando esse cidadão que não ama nem a família dele, porque ele expõe a família dele, usa até a própria família, porque, meu irmão, a minha família é gigante. Eu poderia botar pessoas da minha família aqui para em canal, fazer vídeo com eles. Jamais eu vou fazer isso. Jamais. Entendeu? Jamais. Se for somar, juntar todo mundo que tem na congregação, dá para mais de 115 pessoas espalhadas pelo Brasil. Tá? Uma boa parte Deus já recolheu.
mas uma boa parte está caminhando, que são os mais jovens. Agora, se você acha que eu algum dia vou usar da imagem de alguma pessoa para poder estar colocando aqui? Não. Agora, o dia que ele falar, você usou da minha imagem, você usou a minha imagem vários e vários anos aí, eu nunca te cobrei. Você usou meus áudios, tem vídeo teu com áudio meu aí, eu nunca te cobrei, nunca te processei por isso. Agora, se você me processar por isso, a prova que vamos ter que você, primeiro, é demônio, segundo, que você é canalha, falso, mentiroso, hipócrita, que você cobra dos outros o que você nunca fez e nem nunca vai fazer, porque primeiro você não é homem, coisa que você não é para me encarar no olho a olho, mano a mano, entendeu? Porque você teria que ser pelo menos homem. Para você ter algum respeito meu, você tinha que ser homem. Primeiro de Deus. Segundo, tá? Homem como o homem é, entendeu? Que olha olho no olho e fala o que tem que falar. Agora, se você não tem nada disso, para mim você tá descartado, entendeu? E de repente eu vou conseguir fazer o que as pessoas têm dito para mim, parar de me preocupar com você, entendeu? Agora, realmente é difícil saber que tem um cara fazendo tudo que você faz e tá aí, ó, bailando, impune, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, continua fazendo e nada acontece. Mas eu digo a você, eu vou conseguir me livrar de você porque, sinceramente, realmente eu tenho um sentimento em relação à sua pessoa, não, mas em relação ao que você faz, tá? Em relação ao que você faz. Porque em relação ao que você faz, cara, eu vou te falar, você me deixa de estômago retorcido, triturado. E o que você faz com as pessoas também, entendeu? Porque eu vejo você usando pessoas nas suas lives, usando pessoas aí nos teus podcasts, usando pessoas aí nos teus vídeos que você faz, porque agora é assim, é 3 canal, é podcast, é live e é vídeo, tudo para botar e para poder ficar de gracinha contra a Irmandade da Congregação. E o cara diz que é crente, diz que é servo de Deus. Já me chamou de servinho de diabo um monte de vezes. Fez um escarcéu porque eu disse que Deus ia fazer justiça na vida desse demônio. E aí é isso aí. Faz tudo que faz e ele é a vítima e nós que estamos na congregação simplesmente indo aos cultos, fazer o nosso culto a Deus, é que não prestamos. Nós é que estamos errados, nós é que temos que ser processados, nós é que temos que ir para a cadeia, nós é que temos que fazer acontecer. Porque ele está certo. Simples assim. Ele expõe imagem de mulheres, de crianças, de várias pessoas aqui e está tudo certo. Por quê? Porque ele é o demônio Josafá. Mas se você não sabe, todos os caras, Nabucodonosor, Faraó, Senaqueribe, essa cambada toda, Hitler, essa cambada dos infernos aí, os que não pagaram aqui vão pagar depois no dia do juízo. Entendeu? E outra coisa, Jesus está próximo de voltar. Você pode ter certeza que está bem próximo. Entendeu? Porque com certeza tá. Agora, não pensa você que vai ficar em branco, não, porque eu já te falei. Existe a 4ª geração, meu amigo. E se você não ama a tua família, é o que eu disse aqui, vou repetir. Vai inteirar 50 minutos e eu não tô nem aí. Vou deixar esse recado aqui. Ame ao teu Deus. Como? Temendo a Deus. Ame o teu próximo. Como? Não praticando o mal para o teu próximo. Por quê? Porque, no mínimo, você vai estar fazendo o mal para o teu próximo, prejudicando o teu próximo e vai estar prejudicando a sua descendência até a 4ª geração. Você entendeu? Não faça mal para o teu próximo. Ame a Deus, tema a Deus, de todo o teu coração ame a Deus, de toda a tua alma ame a Deus e cumpra o que está escrito lá. Ame a Deus e ao teu próximo, ame ao teu próximo, não faça mal para o teu próximo. Você entendeu? Não faça nenhum tipo de mal. O menor que você possa pensar em fazer, você procura não fazer. Luta para não fazer. Ainda que você pense, não, eu tenho que fazer porque ele me fez, eu tenho que vingar, eu tenho que acontecer, eu tenho que cobrar, ele me deve. Não faça.
se for somar o prejuízo que eu tomei na minha vida em 15 anos, depois que eu entrei para a igreja, que eu me batizei, hoje, somado hoje, vai passar de pelo menos uns 100 mil. Só que eu não posso cobrar dessas pessoas. Mas eu digo para você, Deus me restituiu tudo e ainda em dobro. E eu digo a você, fui machucado, ferido, roubado? Fui. Mas uma coisa eu digo para você. Os que não pagaram aqui, muitos já foram para a vala. Muitos já foram para o inferno. Ah, mas você... Não. Eu não estou aqui para nada porque eu não tenho poder nenhum. Quem resolve o que vai fazer é Deus. Se vai para a vala, se não vai, se vai para a cadeia, ou se vai ficar aí na vida aí fazendo mal para os outros, é Deus que resolve. Eu não estou dizendo nada aqui, não estou profetizando, não estou achando bom o mal de ninguém. Eu não acho bom que faça mal para mim. Agora, eu sempre faço isso. Eterno, ó, esse cara, essa mulher tá fazendo isso e isso. E eu ponho na mão de Deus mesmo. Senhor, toma o caminho que o Senhor quiser. Eu não quero irar o meu coração contra essa pessoa. Eu não quero carregar dentro do meu coração, que eu já tenho problema pra caramba no meu coração. Eu vou ficar carregando mais problema no meu coração por causa de pessoa tal, Y e X. O que fizer tá feito. E várias vezes Deus me deu de pedir para abençoar pessoas e Deus abençoou de várias formas. Então, meu amigo, a mesma forma que eu peço benção para as pessoas, eu também peço que Deus faça justiça. E eu não estou sendo hipócrita aqui não, estou falando sério, sinceramente, entendeu? Porque, meu amigo, qual é o ser humano que quer ser roubado, que quer ser esculachado, humilhado, até às vezes tomar, não tomei graças a Deus, mas muitos aí tomam aí couro, tapa na cara, cuspido, esculachado, mas Jesus foi. Jesus é Jesus, cara. Jesus foi, tudo bem, ele disse perdoa porque não sabe o que faz. Agora, você tem condição de fazer o que Jesus fez? Eu não tenho. Então eu não estou aqui para tomar porrada, tapa na cara, ser esculachado de todo mundo e fazer o que Jesus falou. Perdoa porque não sabe o que faz. Porque eu perdoar é uma coisa. Agora, Deus perdoar, eu posso pedir. Deus perdoa eles. E você, perdoa? Eu tenho que perdoar. Eu perdoei. Não. Então a bucha vai ficar em mim. E eu não quero carregar a bucha. Então eu falo, beleza, Deus me deu prejuízo? Está na tua mão, faz a justiça que o Senhor quiser. E acabou. E tento esquecer o mal que a pessoa me fez. Tento me livrar do mal que a pessoa me fez. Por quê? Porque se deixar, o que vai acontecer? Aquilo vai virar uma desgraça, uma doença, uma maldição na minha vida. E é isso que eu tenho mais crise, é isso. É por quê? Porque se deixar, o mal vai entrar, que a pessoa fez para você, e vai virar uma doença na tua vida. Vai virar uma maldição na tua vida. E você tem que se livrar disso, você tem que se libertar disso, você tem que... E a única forma de você se livrar disso é pedindo ajuda a Deus, é pedindo misericórdia, é pedindo para Deus entrar no teu coração, entrar na tua vida, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, é isso. E é onde eu falo, esse cara vai aí pro YouTube e diz, não, você não precisa de ajuda de Deus, você não precisa de libertação de Deus, Deus já te libertou, Jesus já fez tudo, já fez... Eu não tenho nem palavra, eu não vou continuar mais aqui nesse assunto, a gente fala disso outra hora. Então, a certeza que eu tenho é essa, é que vocês estão enganados e vocês estão sendo cultivado mal dentro do coração de vocês através do que o Josafá faz, está cultivando mal dentro do coração de vocês. E olha, vocês vivem dizendo que quem não sai da congregação não tem Deus e vai para o inferno. Eu não vou dizer que vocês vão para o inferno, mas eu vou dizer para vocês. Se vocês não arrepender do que vocês têm feito, enquanto é tempo, no caminho, se reconcilia com teu irmão, enquanto é tempo. Josafá pode ser meu irmão, mas as obras dele não é de quem é irmão, é obra do demônio. Então, se ele não se reconciliar, e se vocês que estão aí apoiando o Josafá, abrindo o canal todo dia, 2, 3 canal que é aberto no YouTube para poder apoiar e se juntar com o Josafá, e aí vai lá no canal do Josafá e começa a falar, não sei o que, vai lá no meu canal, porque lá também eu desço o pau na congregação, beleza. Não precisa muito não, faz uma pesquisa no YouTube, tá? Eu vou fazer uma pesquisa no YouTube e vou passar para vocês depois, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então,
eu digo a vocês, faz isso não. Se você tem tempo, use esse tempo para abençoar, para servir a Deus. E aí você vai estar, no mínimo, fazendo a obra do reino, porque a obra de Deus ninguém consegue fazer, tá? Agora, a obra do reino, porque o meu reino não é deste mundo, mas as obras do meu reino é essa, amar a Deus e ao próximo. Então faça pelo menos a obra do reino e acabou, beleza? Então até o próximo vídeo, tenha paciência e veja o vídeo até o final aí. Deus abençoe a todos e é o que eu disse. Em relação ao Josafá, eu não vou processar ele, porque eu não sou um hipócrita que diz que vive a palavra e não vive, pelo menos nessa parte. Porque algo para processar ele, eu tenho, perde até a conta. Tanta palavra que tem contra a minha pessoa, contra a congregação e contra até o próprio Cristo. Porque eu digo a você, eu não vou fazer isso. Já me passou pela cabeça. Porque eu conheço pessoas, tenho condições de acessar pessoas que têm canal no YouTube, que tem pessoas lá, que esses canais tá com milhões de pessoas no canal. Já tem 1 milhão de pessoas inscritas. E se eu pegar esses áudios de Josafá chamando Jesus de papel higiênico de alguma igreja, ele vai sofrer represária. Então eu não faço isso porque eu poderia usar essa arma do demônio? Poderia, mas não vou usar. Vou ficar no meu canalzinho aqui falando isso daí. Então, quer dizer, se eu dissesse, ó, tá aqui, ó, bota esse canal, esse áudio aí, tá? Mostrando o que a pessoa falou de Jesus, mostrando o que ele falou das irmãs que servem a Deus na congregação cristã do Brasil. Eu poderia pedir para botar, e a pessoa ia botar. Até porque a pessoa, ela é simpatizante do evangelho e ela diz o seguinte, ela não gosta de injustiça. E isso aí, para mim, é uma tremenda injustiça. Agora, ele pode tirar esses vídeos do canal dele, mas do meu ele não pode tirar. Então tá lá o áudio com a voz dele, é o que eu digo, ele não vai apagar isso nunca, porque está no canal. Eu preciso perder o canal, e se eu perder o canal, eu ainda tenho os áudios gravados gravado ali. Sabe quando você pega a câmera e faz o áudio? Eu não boto a imagem, eu gravo o áudio no vídeo, aí só sai só o áudio, a imagem não. Então ele não vai conseguir tirar. Se acabar um canal, eu vou no outro e repito a mesma coisa. Porque eu tenho 1.000 inscritos aqui, mas eu não ganho dinheiro com isso aqui. Então, para mim não é prejuízo nenhum sair de um canal e ir para o outro. Entendeu? Simples assim. Agora, ele para tocar no canal que eu tenho aqui, Deus vai ter que permitir. Enquanto Deus não permitir, ele não vai tocar. 60 minutos. Tá? E eu digo a vocês, preste atenção, vocês que gostam de vir aqui no meu canal, que é tudo da turma do Josafá, vocês sabem, lá no fundo, de verdade, que o que o Josafá faz é errado. Vocês sabem disso. A consciência de vocês acusa isso, mostra para vocês isso, e vocês sabem disso. Mas pelo sentimento de mágoa, de revolta, de vingança, tá? De muitos, vocês apoiam Josafá. E esse sentimento não é de Deus. E se vocês cultivam sentimento que não é de Deus, se vocês cultivam qualquer tipo de maldade contra o próximo de vocês, segundo o que está na Bíblia, vocês não estão praticando o querer de Deus, a vontade de Deus, a obra do reino de Deus para com a vida sua e do seu próximo. Então reflita nisso. Reflita nisso aí. Entendeu? E aí depois você me diz, tá? Se você tem que continuar fazendo o que está fazendo, se você vai ficar bem fazendo o que você está fazendo. Esses vídeos aqui é exatamente para te trazer reflexão, para trazer você refletir a verdade e que a coisa está séria e que os últimos dias está acontecendo e que Jesus pode chegar na minha e na sua vida a qualquer momento. Eu estou com 57, vou fazer os meus 60 rápido. O que vai acontecer? Eu posso amanhã Deus recolher e a minha vida
expirar, acabar. E você pode ter certeza de uma coisa: eu não preciso que ninguém me defenda. Eu preciso que lá no céu, no livro das obras, que muitos dizem que o livro das obras não existe, mas está na Bíblia, que existe o livro das obras. Vai ser julgado as minhas obras. Mas essas obras vão ser julgadas? Vão. Elas vão me dizer se eu vou para o céu ou para o inferno? Eu não sei. Vai perguntar para Deus como é que vai ser? Não sei como vai ser o julgamento. Mas que tem o livro da vida escrito o meu nome e que tem o livro das obras escrito as minhas obras, tem. Ou então, meu amigo, a Bíblia toda está errada e mentirosa. Como eu creio que muita coisa na Bíblia foi distorcido, mas muita coisa é verdadeira, está lá. Para aquele que tiver o discernimento espiritual, discernir, então beleza, cada um discerne aquilo que acha que deve, que não deve. Aquela história lá dos bereanos. Confirmou? Confirmou. Espiritualmente? Beleza, então acabou. Então cada um com seu cada um. Até o próximo vídeo. Só para não esquecer, dá uma refletida aí. Se o que você está fazendo hoje, para você, para Deus e para o seu próximo, é o que está na Bíblia? É o que Deus ensina? É certo? Reflete aí. E aí você procura o caminho que você acha que deve seguir. Se você achar que não é certo, pede força a Deus, vai aos pés de Deus, do Senhor ali, do Eterno, e pede misericórdia, ajuda, força, fortalecimento, libertação. Tudo que você precisa, Ele tem para te dar. E exatamente isso que nós fazemos quando nós sabemos que estamos errados. Então é por isso que nós vamos na igreja pedir a Deus revelação, guia, pedir a Deus que nos guie, pedir que nos revele, pedir que nos fortaleça, pedir que nos abençoe, que coloque misericórdia, graça no nosso coração. É isso que nós fazemos. E esse cara diz que a gente vai na igreja à toa, porque nós só vamos pedir. É isso que nós pedimos ao Eterno, entendeu? E se você não precisa disso, ok, parabéns para você. Mas eu e a maioria que está lá dentro precisa disso. Então é isso que nós vamos viver e é isso que nós queremos para a nossa vida. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e não esqueça de refletir nas palavras que foram ditas aqui. Pensa no que você está fazendo e reflita se é de Deus ou não.